Vamos discutir aqui agora a redução ao primeiro quadrante, que é a análise que a gente faz para descobrir valor de seno, de cosseno, de vários ângulos maiores do que 90 graus, comparando com ângulos que estão no primeiro quadrante, de entre 0 e 90 graus. Como assim? Não entendi o que você falou. Bom, presta atenção aqui. Olha o que está rolando. Você tem isso aqui, beleza? E você quer, por exemplo, descobrir o seno ou o cosseno desse ângulo θ. Vamos falar aqui agora mais especificamente do seno. O que você sabe? O valor do seno desse cara, então tá aqui a extremidade do arco. Então eu vim a partir daqui e andei até aqui. Que ângulo é esse? Sei lá, pode ser 120 graus, 130, 140 graus. Algum ângulo claramente maior do que 90. E a gente sabe os senos e cossenos de ângulos entre 0 e 90. A gente sabe, por exemplo, de 30 graus, o de 45, o de 60. São caras que estão aqui. Então essa chamada redução ao primeiro quadrante é pegar um ângulo esquisito qualquer e tentar rebater ele para o primeiro quadrante para você comparar qual é o valor do seno, do cosseno dele em relação a senos e cossenos de ângulos do primeiro quadrante. Então, por exemplo, vamos lá. Você sabe que se a extremidade do arco está aqui, como que eu obtenho o seno? Basta eu pegar e projetar esse cara no eixo vertical. Então, o seno desse ângulo seria igual a esse tamanho dessa reta de verde aí. Beleza. Porém, olha que interessante. Se eu continuar essa projeção, o que eu consigo achar? Eu consigo achar outro ponto na extremidade da circunferência trigonométrica que vai corresponder a esse mesmo seno. Ou seja, existe um outro ângulo aqui que eu consigo girar. Eu vou chamar esse ângulo, por exemplo, de alfa. Se eu saio daqui e giro até o alfa, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo é que o seno, beleza? Desse meu θ, o seno desse meu θ, que é igual a esse tamanho aqui, não é isso? Ele vai ter que ser igual ao seno de alfa, porque como é que você obteria o seno de alfa? O seno de alfa é simplesmente você pegar o quê? Ah, tá, a extremidade do ângulo alfa está aqui, projeto no eixo vertical, o tamanho da projeção é o meu seno. Ah, tá, então olha para você ver que interessante. Eu consigo pegar um ângulo que está no segundo quadrante e rebater ele aqui e achar um ângulo que tem o mesmo seno que ele. Então é assim, por exemplo, que a gente descobre senos e também cossenos de ângulos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, comparando com caras do primeiro quadrante, porque em geral são os caras que a gente conhece os valores de seno e cosseno, sacou? Então a gente sempre usa essas simetrias, rebate aqui, faz uma reflexão ali, pra gente conseguir sempre pegar um ponto que está em qualquer ponto da circunferência trigonométrica e achar um cara meio que análogo a ele no primeiro quadrante. Faz sentido? Esse que vai ser o nosso raciocínio, esse que é a tal da redução ao primeiro quadrante. Aí já vamos fazer direto alguns exemplos aqui, colocar a mão na massa para a gente pegar a manha de como que faz isso. Exemplo, 135 graus. Então você caminhou aqui e veio até aqui. Aí a minha pergunta é, quanto vale o seno de 135? Você fala, pô, 135, o que é 135? Olha que interessante. 135 é meio que a mesma coisa que você andar 180 e depois voltar a 45. Faz a conta aí. 180 menos 45 dá exatamente 135. Você fala, não, então se eu volto 45 a partir daqui, o que eu tenho é justamente o 135. Né? 180 menos 45. Você fala, pô, beleza, então calma aí. Vamos até tirar esse 135 aqui e vamos então comparar esse cara com o seguinte, se o 135, ou seja, vou até pegar um ponto de uma cor específica aqui, sei lá, de azul. 135 é esse ponto aqui, ó, de azul. Que é a mesma coisa que voltar a 45 a partir daqui. Beleza? Então olha que interessante. Olha só, se eu andar 45 graus no sentido positivo a partir do zero aqui, eu vou subir o mesmo tanto. Você concorda ou não? Pô, verdade. Então olha que interessante. Eu tenho aqui o meu ângulo de 45 graus. Como que eu obtenho o seno desse cara? O seno desse cara é eu rebater aqui e pegar o tamanho da projeção no eixo vertical, que é o eixo dos senos. Esse cara aqui, ó, é o seno de 45 graus. Só que o seno de 135, então olha que interessante, quando eu rebato aqui, o seno de 135 vai ser exatamente o mesmo tanto, o mesmo seno de 45, porque 135 é esse ponto de azul que está aqui, ó, é esse ponto de azul que está aqui, que é o mesmo que está aqui.
Tá vendo? Então, na hora que eu rebato ele aqui e pego qual que é a projeção dele no eixo vertical, eu vou ter a mesma projeção do ângulo de 45 graus. Isso tudo porque, então, 135 é você andar 180 e depois voltar a 45. Sacou a ideia? Então, esse que é o raciocínio. 135 nosso, então, é exatamente esse camarada aqui. Então, o que a gente pode concluir? Eu posso concluir que o seno de 135 é igual ao seno de 45. E esse, no caso, a gente sabe, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, olha que doido. Um ângulo aparentemente estranho, aparentemente bizarro, mas eu consigo descobrir quanto que é o seno dele, por exemplo, em relação ao seno de um cara que eu conhecia, que é o cara de 45 graus. Então, o raciocínio todo aqui consistiu em você sacar que existe um cara análogo a ele ali, que é o cara de 45 graus. Os dois, então, têm o mesmo seno. Faz sentido ou não? Então, por que tem, né? Isso aqui é importante. Se eu subir 45 graus aqui a partir do eixo horizontal, ou se eu subir 45 graus aqui a partir do eixo horizontal, eu tenho que ter subido o mesmo tanto. E esse tanto que a gente sobe é justamente a medida do seno, é essa projeção no eixo vertical. Olha que doido, olha como é que a circunferência trigonométrica possibilita você visualizar de forma muito clara senos e cossenos baseados em projeções. Vamos avançar mais um pouco. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um ângulo de 225 graus. Você fala, pô, 225 graus. Calcula para mim quanto que é o seno de 225 graus. Você fala assim, tá, 225 graus, vamos pensar. Ou você poderia pensar, não vou até diferente, vou pensar um diferente aqui, para não ficar associado com 45. Vamos pensar em 210 graus. Ah, por que você mudou? Só para não ficar parecido com o de 45. Para a gente usar uma parte diferente aqui da nossa memória. Beleza? Então aqui, ó, 210 graus. O que é 210 graus? Vê se você concorda comigo, cara. 210 graus, vou jogar aqui, ó. Acompanha o raciocínio. É a mesma coisa que você pegar e andar 180, beleza? Então 180 seria isso. Aí você pega 180 e anda mais 30. Pô, é mesmo, se eu andar 180 mais 30, o que eu vou ter é 210. Faz sentido ou não? Então, é simplesmente uma questão de soma, cara. Isso é uma questão de soma. Se eu pego e ando 180, que seria então meia volta. Então, sempre aqui, ó, a partir do zero. Então, eu andei 180 até aqui. Vim parar nesse ponto. Beleza. Aí você pega e gira mais 30. Então, você vai vir parar no mesmo ponto. Então, isso que eu quero te mostrar. O ponto é o mesmo. Vamos destacar, então, nas duas figuras. Ó, esse ponto azul, esse ponto azul. É o mesmo ponto. Beleza. Então, tá aqui. Você sabe o que é o seno desse cara. O seno desse cara é você pegar, rebater aqui, ó, e pegar o tamanho dessa projeção aqui. Falar, beleza, esse aqui é o meu seno. Você fala, pô, beleza. Então tá, você quer pegar, bater e pegar essa projeção aqui. Tá, o que é importante você perceber? Olha só, aqui eu andei 30 graus. O que acontece se eu andar 30 graus a partir daqui? A partir do sentido positivo. 30 graus, marco esse ponto aqui. Olha que interessante, eu posso pegar e associar esses dois caras. Deixa eu pegar até uma outra cor aqui, né? Olha só, esse raio aqui vai até aquele ponto ali. Olha que interessante que eu vou construir. Se eu rebater aqui embaixo, se eu pegar 30 graus, que é esse arco aqui, e rebater aqui, esse pedaço, aliás, eu quero é o seno, né? Então joga aqui, ó. O que seria o seno de 30? O seno de 30 é esse pedaço aqui. Então esse cara é o meu seno de 30, que vale meio, né? Seno de 30 a gente sabe que vale meio. Bom, beleza. O que eu tô querendo te mostrar aqui? Esse tamanho, ele vai ter que ser meio também. Só que ele vai estar na parte de baixo, então vai dar menos meio. Você vai falar, não entendi não. Por que vai ter que ser meio também? Olha que interessante. Esse triângulo que aparece aqui, ele é congruente a esse triângulo que aparece aqui, por exemplo. Aqui, ó, deixa eu destacar os dois. Então, aqui, ó, tem um triângulozinho aqui, retângulo. A hipotenusa desse triângulo pintado de amarelo vale quanto? Vale 1. Por quê? Porque 1 é o raio do ciclo trigonométrico. Ah, tá. Então, esse pedaço aqui, ó, essa hipotenusa, ela vale 1. Beleza. Pinta esse outro triângulo aqui de amarelo também. Eu quero te mostrar que eles são congruentes. Pintei esse camarada aqui de amarelo. Beleza. A hipotenusa vale quanto? Também vale 1. A hipotenusa também vale 1. Pô, verdade, tá. Vamos destacar mais algumas coisas, né? Esse ângulozinho eu sei que é de 30. Por quê? Porque tá marcado aqui. A partir daqui eu peguei e girei 30 graus. Ah, tá. Então esse ângulo eu sei que ele vale 30. Então aqui embaixo também vale 30. Por quê? Esses ângulos a gente fala que eles são opostos pelo vértice. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. Esse e esse são iguais. Você fala, pô, verdade.
Então tá, avança mais um pouco. Aqui eu sei que vale 30. Por quê? Porque tá marcado aqui. Esse aqui é o arco de 30 graus. Eu subi 30 em relação ali ao zero. Então aqui também vale 30. Por quê? Porque a gente também tá falando... Opa, aqui vale 30. Porque a gente também tá falando de ângulos opostos pelo vértice. Tá vendo aqui? Esse ângulo e esse ângulo são iguais, OPV. Então, peraí, o que você acabou de visualizar? Que esse triângulo amarelo, ele é idêntico ao de baixo, porque semelhantes eles são, porque eles já têm dois ângulos em comum, 90 e 30. Ah, tá, então esse ângulo certamente é igual, inclusive é oposto pelo vértice, tem que ser igual, né? É um ângulo de 60. Beleza, então, semelhantes esses triângulos já são. Só que eles são semelhantes com razão de semelhança 1, porque a hipotenusa desse vale 1 e a hipotenusa desse vale 1. Ah, semelhantes com razão de semelhança 1, eles são congruentes, eles são iguais, é o mesmo triângulo. Ah, então peraí, se esse pedaço aqui, oposto ao ângulo de 30, vale meio no triângulo de cima, esse pedaço aqui, oposto ao ângulo de 30, também tem que valer meio no triângulo de baixo. Ah, então esse tamanho aqui, ó, também vale meio. Só que a gente está na parte negativa. A gente está na parte negativa, lembra? O eixo dos senos, ele cresce para cima. Então, ele é positivo nessa região, vai até o mais 1, e é negativo nessa região, indo até o menos 1. Então, na verdade, se eu for pegar quanto que é o seno aqui desse cara, vai ser menos meio. Menos meio. Então, por que menos meio? Porque o tamanho, o tanto que eu desço, é igual a meio, só que, na verdade, eu estou na parte negativa. Então, o seno de 210, o que a gente viu, é que ele é menos o seno de 30. Então, o que eu fiz? Eu fiz a redução ao primeiro quadrante, consegui pegar esse cara e comparar com o seno de um cara no primeiro quadrante, que é o seno de 30, e eu vi que o seno desse cara, de 210, é quase igual ao de 30, exceto pelo fato de que ele é negativo, que ele está lá embaixo. Então, vai ser menos meio. Então, olha que doido, peguei um ângulo bizarro, 210 graus, consegui achar um cara similar a ele, né, no primeiro quadrante e consegui descobrir quanto que é o seno desse cara, usando argumentos aqui de simetria, de congruência de triângulos e me atentando muito ao fato de que esse cara aqui, por estar no terceiro quadrante vai ter seno negativo. A gente está abaixo do eixo horizontal. A minha resposta é negativa. Beleza? Então, o seno vale menos meio. Faz sentido? Mais um cara aqui, então. Vamos pegar agora, ó, esse camarada aqui. Quem que é esse camarada aí? Bom, 300, né? Quem que é 300 graus? Então, um cara no quarto quadrante, né? É o que faltava aqui para a gente finalizar todo o nosso repertório, né? Bom, um ângulo de 300 graus, você pode pensar até assim se você quiser, né? É a mesma coisa que você andar 60 para cá, né? Você concorda? Não é, porque a volta inteira é 360. Se eu pegar 360, que é uma volta, e voltar 60... 360 menos 60, 300. Ah, tá. Então, que vai ficar fácil da gente fazer a comparação. Então, então aqui, ó, esse aqui é o nosso cara, beleza? Esse pontinho aqui de azul, vamos deixar ele sempre destacado. Então, esse aqui é o nosso arco de 300 graus. É a mesma coisa, como a gente acabou de ver, é a mesma coisa que você simplesmente voltar 60 graus para cá. Tá vendo? 60 graus nesse sentido. Beleza, então tá aqui o mesmo cara. Beleza. Quem que vai ser o seno desse cara, né? Bom, quem que é o cara análogo a ele? O camarada análogo a ele vai ser 60 graus andando no sentido anti-horário. Aqui eu girei no sentido horário, então agora eu vou girar 60 graus no sentido horário. E eu vim parar aqui em cima. Então faz sentido? Se eu giro 60 graus no sentido anti-horário, eu subo uma certa altura. 60 graus no anti-horário, eu vou descer a mesma altura. Ah, beleza. Mesma altura, hein? Atenção nessa palavra aí. Então eu teria, por exemplo, esse ponto aqui. Beleza. O que seria o meu seno de 60? Então está aqui o meu ângulozinho de 60 graus. O meu seno de 60 seria esse tamanho aqui. Vou destacar aqui, ó, esse tamanho. Beleza? Que é o mesmo desse aqui, né? Beleza. Ok. O que seria, então, o seno desse camarada que está nesse ponto aqui? Você sabe, o seno é a projeção aqui, ó, nesse eixo. Ah, tá. Então, seria esse tamanho aqui. Já vou até marcar. O seno de 60, que é esse tamanho, vale raiz de 3 sobre 2. E esse cara, então, também vai valer a raiz de 3 sobre 2. Esse tamanho. Estou pensando só no tamanho, hein? Não estou marcando no eixo ainda não. Esse cara também vai valer raiz de 3 sobre 2. Por que também vai valer raiz de 3 sobre 2? Porque pensa, olha só. O que eu fiz para chegar nesse ponto? Eu simplesmente voltei 60 graus aqui. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que esse triângulo que aparece aqui, ele é idêntico, ele é congruente ao mesmo triângulo que vai aparecer ali embaixo. Um triângulozinho que eu vou pintar de amarelo também. Então aqui, ó, esse outro triângulo aqui, ó. Vê se você consegue visualizar que esses dois triângulos são idênticos. Ah, por que eles são idênticos? Ó, eles já têm dois ângulos em comum.
90 graus e 60. Então, esse aqui, com certeza, vai ter que ser igual, que é o de 30. Então, eles têm dois ângulos em comum. Os três ângulos são iguais, na real, né? Os três ângulos sendo iguais, eles já são semelhantes. Além disso, a gente tem mais um fator aqui, que é o fato de que esse lado é comum aos dois, esse lado é igual. A hipotenusa também, a hipotenusa aqui vale 1, que é o raio, a hipotenusa aqui também vale 1. Então, com certeza, o outro lado vai ter que ser igual, que é esse lado aqui. Esse lado vale raiz de 3 sobre 2 do triângulo de cima, então aqui embaixo ele vai ter que valer raiz de 3 sobre 2 também. Mas lembra, mais uma vez, que quando eu estou falando do ângulo de 300 graus, então a projeção aqui, né, esse tamanho vale raiz de 3 sobre 2. Só que eu caminhei isso para a parte de baixo, para a parte negativa. Então o meu seno vai valer, na verdade, menos raiz de 3 sobre 2. Faz sentido ou não? Menos raiz de 3 sobre 2 é o valor desse seno, ok? Então daqui o seno de 300 é igual a menos... Interrompemos a programação para pedir você para deixar um like no vídeo, pô. Tá curtindo essa aula? Deixa um like aí. Bons estudos. Valeu. O seno de 60. Então, de novo, redução ao primeiro quadrante. Consegui comparar esse cara com o ângulo do primeiro quadrante. E no primeiro quadrante a gente conhece os caras. Seno de 60, você sabe quanto que é. É raiz de 3 sobre 2. Esse cara é menos isso. Então tá aí, menos raiz de 3 sobre 2. É isso que consiste sempre a redução ao primeiro quadrante. Tentar pegar um cara, rebater, enxergar um cara parecido com ele no primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante é onde você tem informação. Então, o que você precisa saber sempre é o seno de 30, 45 e 60. Os outros caras todos, pela redução ao primeiro quadrante, você não ri de comparar com os valores desses caras. Seno de 30, 45 e 60. Ou seja, você tem que pegar o ângulo onde você estiver e tentar rebater, jogar ele no primeiro quadrante e comparar com os caras do primeiro quadrante. O que a gente sempre vai estar usando vai ser simetrias, reflexões, semelhanças de triângulos, congruência de triângulos para extrair os argumentos que a gente precisa.